Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Tudo bem? Eu espero que sim. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Gotas da Palavra de Deus. Hoje é dia 18 de abril de 2025, uma sexta-feira, um dia único e especial que o nosso bom Deus nos preparou. A palavra do dia, irmão, se encontra em 2 Timóteo 4, que diz assim: Conjuro-te diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos pela sua vinda e pelo seu reino. Prega a palavra em tempo e fora de tempo. Admoesta, repreende, exorta com toda longanimidade e ensino, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo grande desejo de ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão a fábulas antigas. Tu, porém, irmã, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faça a obra de um evangelista, cumpra o seu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Coisa linda, irmão. Paulo escrevendo em 2 Timóteo 4. Preparando o povo, alamassure cantura baxere calabaia, para a volta do Senhor. Irmãos, em 2 Timóteo 4,7, ele diz assim: Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Coisa linda, irmãos. E testemunho que Paulo diz assim. Irmão, quando Paulo escreveu essas palavras na sua epístola final, ele estava no cárcere em Roma. Ele sabia que o seu tempo na terra estava chegando ao fim. Ele tinha fielmente proclamado a boa nova de Cristo. E embora ele tivesse sido avisado de que ele seria preso se continuasse pregando o evangelho, ele persistiu. Ele continuou a boa obra, irmão. Então, ele se encontrou acorrentado em um lugar miserável, primitivo, pequeno e solitário. No entanto, irmãos, suas palavras nos passam a ideia de alegria e esperança, e não de depressão e desespero. Que forte, né, irmão? Você vê que Paulo está num lugar dessa forma, miseravelmente ali, num lugar solitário, sozinho em Roma. Mas, irmão, você está achando, ele estava preso no físico, mas Paulo, ele era livre no espírito. Por isso que ele diz assim: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a minha fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele grande dia. E não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Irmãos, você já está esperando a vinda do Senhor? Você medita nisso todos os dias, como se fosse o ar que você respira? Temos que meditar, irmãos. Paulo nos ensina e nos exorta a aguardar ansiosamente a vinda do Senhor. Muitos já não esperam mais a vinda do Senhor, irmãos. Acham que Jesus não vai voltar. E Jesus vai voltar, irmãos. O céu é o que aguardava Paulo. E ele olhava para isso todos os dias, irmãos. Essa é a esperança de nós todos aqui na terra. Aguardando a segunda vinda de Cristo, almejando morar no céu. Aqui é tudo passageiro, meus irmãos. Não é tempo de ficarmos almejando coisa dessa terra a todo tempo. Temos que almejar o céu todos os dias como o ar que nós respiramos. Irmãos, no caso específico aqui de Paulo, antes de morrer em definitivo, ele ainda teve a experiência única de ter experimentado o céu em transe e regressado à terra.
Em Filipenses 1:21 diz assim, irmão: é por isso que ele havia escrito anteriormente, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha, irmão, que coisa linda. Paulo já compreendia, irmão, que o céu era uma promoção, o céu era uma coroação, irmão. Paulo sabia que estava partindo e não arrependia. Paulo sabia, irmão, que não tinha arrependimento na vida. Que ele estava partindo, não precisava ter arrependimento em sua vida, porque tudo que Deus tinha chamado Paulo para fazer, ele havia feito. Olha que coisa linda, irmão. Por isso que ele fala: combati o bom combate, guardei a carreira, combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Porque tudo que Deus tinha chamado Paulo a fazer, ele havia feito com excelência. Havia um sentimento de satisfação e totalidade de saber que ele tinha vivido a sua vida aqui na terra, na sua plenitude, segundo a vontade do Senhor. Irmão, hoje olhando para a minha vida e para a sua vida, você poderia dizer, você seria capaz de dizer a mesma coisa que Paulo disse? Reflita, irmão. Há coisas em sua vida que ainda precisam ser feitas. Coisas importantes que Deus pediu para você. Coisas importantes que Deus pediu para mim. Ainda precisam ser feitas, irmãos. Existem coisas que você sente que Deus lhe chamou para fazer, mas que você ainda não fez? Reflita, irmão. O que Deus pediu para você fazer? Há muitos anos e você ainda não fez. Reflita, irmão. Reflita, irmã. No final, eu posso te dizer, irmão, a única coisa que realmente importa é se você realizou os propósitos que Deus tinha para a sua vida. Temos que meditar, irmãos. Estamos fazendo a vontade de Deus em plenitude? Realmente estamos, irmãos? Podemos dizer naquele grande dia: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé? Irmão, a palavra diz que desde agora a coroa da justiça nos está sendo guardada, irmão, ao qual o próprio Senhor, o justo juiz, nos dará naquele grande dia, irmão, não somente a Paulo, mas a todos nós, que estamos aguardando a vinda do Senhor, irmão. Se você hoje ainda não lembra ou não aguarda a vinda do Senhor, ou deixa a vida passar, irmão, com preocupações dessa terra, deixa o inimigo roubar essa graça de saber que a segunda vinda do Senhor é preeminente e pode acontecer a qualquer momento, irmão. O que você está fazendo para se preparar para a segunda vinda de Cristo? Você poderá dizer que combateu o bom combate, que acabou a carreira e guardou a fé. Venhamos a meditar, irmão, nessas palavras e nessa epístola final de Paulo no cárcere em Roma. Ele tinha tudo para reclamar, para estar em depressão. Quantos hoje, irmãos, não se levantam a fazer a obra de Deus, estão depressivos e estão em cárcere assim, espiritual, porque deixaram de fazer a vontade de Deus. Porque quando você está fazendo a vontade de Deus, Ele vai tirando toda a maldade que o inimigo investe contra você. Se levanta hoje, alamassure, cantura, baixeira e calabaia. Ponha-se como um soldado valente diante do Senhor. Pede fortaleza. Enquanto você está fazendo a vontade do Senhor, Ele vai te fortalecendo, Ele vai te curando, Ele vai te restaurando, Ele vai te dando força para que você persista. Mas se você se prostrar e se olhar como miserável, uma miserável na presença do Senhor, dizendo que você não pode, o inimigo vai rir, irmão. Mas se você se levantar e falar: Senhor, eis-me aqui, Pai, para cumprir o chamado que o Senhor tem na minha vida. Faça como Paulo, irmão, mediante a todo o problema que ele estava passando naquele momento. No cárcere em Roma, irmão, ali num lugar pequeno, miseravelmente sendo assolado, irmão. Ele estava solitário, mas no momento, irmão, as suas palavras, elas eram de alegria e de esperança, e não de depressão e desespero. Que venhamos a sair dessa depressão e desse desespero que o inimigo coloca muitas vezes em nossa alma, irmão, em nossa vida, mas ficamos com a palavra de Deus, irmão, independente da situação que você esteja passando. Esteja com a palavra de Deus no seu coração, que a alegria e a esperança venha soltar de alegria no teu coração, na tua vida, para que nós venhamos a dizer como Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé, mediante a tudo que você venha passar. Não é só você que sofre, irmão.
Todos sofreram antes de nós, os heróis da fé sofreram antes de nós, o mesmo problema ou até mais, mas não deixaram de seguir a Jesus, não deixaram de ouvir o Senhor. E o Senhor te convida hoje a se levantar desse quadro que você está e a ser um combatente na presença do Senhor. Lembrando, irmão, que a todo tempo Paulo tinha no teu coração, em meio à adversidade, que o céu o aguardava. Se você não tem algum motivo hoje, irmão, para você continuar, então coloque no teu coração, assim como Paulo colocava, o céu te aguarda. Olhe para Jesus, olhe para Cristo, olhe para o céu te aguarda. Irmãos, coisa linda, 2 Timóteo 4, 7 e 8. Agora me está reservada a coroa da justiça que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vinda. Amam, irmãos, a vinda do Senhor como se fosse a última coisa na tua vida, todos os dias enquanto você viver. Amém, irmãos? Que o Senhor possa te abençoar. Oremos. Senhor, que nesta manhã, o qual o Senhor nos preparou nessa sexta-feira abençoada, Pai. Que todos que estão ouvindo essa oração, Pai, tenham a esperança de se levantar, Pai. E saber que o Senhor, Pai, está aguardando teus filhos, Pai, aqueles que estão combatendo o bom combate aqui na terra, Pai. O Senhor está vendo, Pai, o Senhor está fortalecendo, eles não estão sozinhos, Pai. E Paulo nos ensina que nós temos que viver a totalidade do nosso chamado, a se entregar mediante a diversidade, porque todos temos, irmãos. Não é privilégio só seu sofrer, irmão. O privilégio de sofrer por Cristo é uma dádiva de Deus, porque nós não estamos só. Peça força para o Senhor nesta manhã, lamassure cantura baixere calabaia, para caminhar, para combater, para executar aquilo que o Senhor tem colocado na sua vida. Senhor, eu te peço força a cada irmão que está nessa oração. Fortalece a cada um, Senhor, para combater o bom combate, encerrar a carreira e guardar a fé, Pai. Porque é isso que o Senhor espera de cada um de nós, Pai. Que venhamos a pedir ajuda através da oração, que venhamos a ser consolados pelo Teu Espírito Santo. Paulo nos ensina a sofrer pelo Evangelho, mas ele nos ensina também a olhar, com um olhar de Cristo, rumo ao céu, Pai. Porque o nosso momento aqui na terra é passageiro, mas o nosso olhar, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito tem que estar voltado para a eternidade. Pai, nós te pedimos um coração voltado à eternidade. Nós te pedimos um coração sarado, curado, Pai, que sonha e almeja, Pai, estar contigo naquele grande dia. Obrigada, Senhor, por essa palavra de Paulo, que nos põe de pé nesta manhã, Pai. Que nós venhamos a combater o nosso bom combate, que é a nossa adversidade do dia a dia. Aguardar a carreira sendo cumprida com excelência, a encerrar a carreira com excelência e aguardar a fé, porque a fé, irmão, é o firme fundamento das coisas que nós não vemos, mas esperamos que vem da parte do Senhor. Amém, irmãos? E lembrando que no final, a única coisa que realmente importará é se você e eu realizamos o propósito que Deus tinha para as nossas vidas. Amém? Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês no dia de hoje. Amém, amém e amém, irmãos. Até o próximo vídeo.